Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Irmão, tô rindo aqui da situação. De manhã o Senhor me deu uma palavra, né? No mesmo livro de Jeremias, né? Como vocês viram, eu lancei o vídeo de manhã. E à tarde eu dei uma cochilada. Antes de eu dar uma cochilada à tarde, eu pedi para Deus uma outra palavra. Aí Deus veio de novo no livro de Jeremias. Irmãos, a gente tenta escapar das mãos de Jeová, mas não tem jeito. Aí, irmãos, eu digo, tá bom, papai, eu vou passar a palavra. Mas deixa eu dormir só um pouquinho agora à tarde, que quando eu acordar eu faço. Aí, irmãos, eu fiquei com isso, né? Fiquei. Eu digo, Senhor, eu acho que eu não vou fazer hoje não, esse vídeo, eu acho que vou deixar pra amanhã. Aí, tudo mais. Aí, irmão, me veio uma ansiedade tão forte, uma ansiedade tão forte. Aí, eu pedi uma comida, né? De uma comida. Aí fui comer. A comida que eu pedi não veio legal, não veio, irmão. Sabe aquela comida que a gente molha pra fazer as comidinhas pra gato, né? Toda mastigadinha. Meu Deus do céu, foi assim que veio a comida pra mim, gente. E eu consegui comer só umas 4 colheradas e os 2 pedaços de carne que veio, né? Porque o resto, gente, foi todo pro lixo. Aí veio na minha memória, né? Meu Deus, como é que o Senhor Deus faz isso comigo? Gente, olha, se a gente não fizer, é por isso que na palavra diz, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, não adianta fugir. Aí eu digo, tá bom, Senhor. Mas antes disso, gente, eu fui falar assim, olha, povo, eu já comi comidas melhores daí, viu? Sinto muito em lhe dizer, mas essa daqui não deu não desceu, infelizmente. Aí, né, irmã, eu pensando, Senhor, será que eu ainda vou falar da tua palavra essa hora? Já tá tarde, ó, são umas 10 e pouca. Irmãos, enquanto eu não peguei a Bíblia para me sentar agora aqui nesta cadeira, a minha alma não sossegou. E olha só, no mesmo profeta Jeremias, o que foi chamado como profeta, né, para profetizar lá na terra de Judá, Jerusalém. Aqui, o pacto é violado. Capítulo 11, vamos lá? A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras deste concerto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Irmãos, lá, vocês viram naquela parte lá também, no livro de Jeremias, agora eu não lembro qual foi o capítulo que eu falei de manhã, né? Não estou raciocinando agora, mas foi a mesma palavra, irmãos. Olha aqui, ó. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Olha, irmão, é um alerta, viu? Um alerta, tão tal que enquanto eu não tô falando agora para vocês, eu não assosseguei minha alma. Eu tô falando sério para vocês. Tá. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Desculpe, irmãos. Da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo que eu vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos sereis a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém. Amém, ó Senhor. Ele claro que ele obedeceu, né? Amém, Senhor. Da mesma forma eu tô dizendo, tá bom, Senhor, eu tô fazendo já, eu vou fazer o que o Senhor me mandou, me ordenou. E disse-me o Senhor:
apregoai todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras deste concerto e cumpre-as. Porque deverás protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e prostrando e dizendo: dá ouvido à minha voz. Meu Deus, é forte, viu, irmãos? É muito forte. Aqui em três versículos aqui, Deus diz, repete a mesma coisa: dai ouvido à minha voz, ouvido ao meu conserto. Então não é brincadeira, irmãos. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Disse mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tomaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei... Nossa, um barulho aqui, irmãos. Um barulho de carro passou agora aqui. Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. E clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Irmãos, agora eu lembrei. De manhã eu preguei, foi o vaso de oleiro, capítulo 18, nesse mesmo livro de Jeremias. Vocês lembram? De manhã. Se vocês não viram o vídeo de manhã, voltem lá, tá? Que ele tá lá. Tá no YouTube, tá no canal, tá no meu canal, tá bom? Maria Antônia. Aí vocês dão uma olhadinha lá que tá falando a mesma coisinha, meu irmão. Porque da parte do 18, eu volto pro 17. E lá na parte do capítulo 17, tá falando a mesma coisa que tá falando aqui, ó. Lá fala, se eu não me engano, que é para eles não fazer com a força do braço deles, né? E adorar somente o Senhor, confiar somente no Senhor. Então é a mesma palavrazinha, meus irmãos, tá bom? Então, Deus, ele falou hoje 3 vezes no mesmo livro as mesmas palavras, tá? Porquanto assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal, porque segundo o número das suas cidades foram os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares e desculpa, irmãos, isso aqui está meio que escuro aqui. Impudência, altares para queimares incenso a Baal. Irmãos, peraí, versículo 14. Tu, pois, não ouves... olha só, ele disse para Jeremias na época, né? Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Aqui, irmãos, na época que Deus disse para Jeremias pregoar lá para o povo, né? Para o povo de Jerusalém e Judá, que Deus estava se levantando com a forte ira por conta do povo que não adorava Deus, adorava outros deuses, queria andar em caminhos tortuosos, sendo que Deus tinha tirado eles, tinha alimentado eles no deserto 40 anos, que não faltou nada, irmão. Nada. Entendeu? E mesmo assim ele se prostrou a Deus estranho, né? Ao Deus lá que eles criaram. E Deus se levantou nessa época lá com uma forte ira sobre este povo. E a mesma coisa Deus está dizendo aqui: se o povo não se curvar, né? Não se curvar, não orar, não buscar a face do Senhor,
ele vai se levantar com a forte ira, com seu braço forte, né? E vai derramar taça da ira. Porque Deus, ele não está se agradando de muitas pessoas incrédulas, né? Que umas até que já conhecem, mas estão afastadas, né? Não deram crédito à palavra do conserto da palavra, que é a palavra dele. Outros não conhecem, mas Deus está dando oportunidade, né? Através dos vasos que ele usa, né? Para poder o povo conhecer ele, para que se arrependa dos seus pecados, para que Deus não venha trazer o mal sobre eles, tá? Irmãos, e agora aqui, ó. Vamos pular aqui do capítulo 11, né? O pacto é violado, pro capítulo 50. A mesma coisinha, irmãos, olha aqui, vai dar no mesmo, ó. Que isso aqui ele já me mostrou de noite, né? Como eu não falei esse daqui do pacto à tarde, que eu disse que ia dormir só um pouquinho, depois eu deixei de lado. Aí ele veio de novo, aí eu perguntei de novo agora à noite, Senhor, o que é que eu fale? E a pressão tava forte aqui dentro da minha alma, tava forte, gente. Ai, meu Deus do céu, é inexplicável as coisas de Deus. Aí ele abriu de novo no livro de Jeremias, com o mesmo profeta, né? Profetizando sobre as nações de novo, que se as nações não se converterem, vamos lá. Capítulo 50, profecia contra a Babilônia. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus por Jeremias, o profeta, anunciai entre as nações, olha só, versículo 2 do capítulo 50 de Jeremias. Anunciai entre as nações e fazei ouvir e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais, dizei, tomada é a Babilônia, confundida está Betel. Atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Então Deus está falando a mesma coisa no mesmo livro, né? Com o mesmo significado, né? Aí aqui, ó, versículo 2. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais, dizei. Tomada é a Babilônia, confundida está Betel, atropelada está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ele uma nação do norte que fará da sua terra uma solidão e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus, pelo caminho. Ele está falando aqui, quando ele visitar com a forte ira sobre a terra, né, irmãos, na época lá em Jerusalém, em Babilônia, quando ele se levantar com a forte ira dele, então Deus ia apressar ali o povo, ia apressar de qualquer jeito, né, para que o povo se voltasse para ele, porque o povo não queria ouvir, não queria dar ouvido. É a mesma coisa ele está falando para nós, né? Ou vocês dão ouvido à minha palavra, ou eu cumprirei com a minha palavra. Ou seja, ou vocês se libertam, se curvam a mim, parem de adorar outros deuses, a imagem de escultura, fazer o que desagrada a Deus, ou vocês se voltem para mim, ou eu vou descer com a minha forte ira sobre vocês. É isso que Deus está pedindo para eu falar para vocês, está me ordenando falar para vocês. Então dá ouvido, irmãos, escutem a palavra do Senhor, né? A palavra deste livro, a palavra deste concerto, tá certo? E naquele tempo virão e buscarão ao Senhor, seu Deus, pelo caminho de Sião. Perguntarão para ali, dirigirão os seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor no concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar para os montes, as deixaram desviar, os seus pastores, né? As fizeram errar para os montes, as deixaram desviar de monte em outeiro e andaram. Esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam, as devoravam, e os seus adversários diziam,
culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Olha só, irmãos. Até os adversários zombaram do próprio povo lá, né? Do próprio povo de Israel, por conta que eles traíram o Senhor, né? Não deram crédito à palavra do Senhor, foram lá servir os deuses deles lá. Até eles mesmos zombaram, os inimigos de Israel zombaram dele, né? Só para você ter uma ideia. Então, Deus, ele está alertando, irmãos. Mais uma vez eu vou repetir. Se curvem ao Senhor. Ore, busca a face dele, porque ele ouvirá dos céus. Quando vocês se arrependerem dos seus pecados, Deus, ele vai ouvir do céu a oração de vocês, ele vai perdoar, ainda vai sarar a sua terra. Como é que você quer alcançar, irmãos? Me diga. É uma terra onde mana leite e mel, né? Que é o que Deus fala aqui, na palavra de Jeremias. Se vocês não fazem por onde. Então, Deus, ele está dando chance, está dando tempo para que vocês venham se arrepender, para conhecer ele enquanto há tempo, porque ele virá, irmãos, ele está às portas. Ó, quando o Senhor, ele fala a mesma coisa, no mesmo livro, a mesma coisa, irmãos, é de se espantar, né? Para vocês verem aqui, de manhã foi Jeremias capítulo 18. Hoje foi o pacto violado, mesmo no livro de Jeremias, né? E agora a profecia contra a Babilônia, Deus está falando a mesma coisa, né? Que naquela época o povo de Israel era um povo que já tinha conhecido todos os feitos do Senhor, mas continuava fazendo as coisas que desagradavam a Deus. É a mesma coisa aqui, tem muitos camuflados, irmãos. Tem muitos, até pastores mesmo, né, presbíteros, diáconos, aí camuflado. E Deus vai tirar a capa de muitos, vai se revelar o oculto escondido, irmãos. Então, Deus tá usando os vasos para avisar que vocês se arrependem e buscam a face do Senhor quanto é tempo, porque Ele vai se levantar com a forte ira. Tá certo? Irmãos, dê crédito a essa palavra do conserto, do conserto, tá? Não é eu que estou falando de mim, né? Porque hoje eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. E se Ele nos manda, irmãos, nós temos que obedecer, né? Como eu falei para vocês lá no início, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá bom? A santa paz do Senhor está entregue, o que o Deus queria que eu entregasse, tá? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?